Bom dia, você que está aí comigo hoje. Que Deus te abençoe, que Deus restaure a sua vida. Que Deus te use nesse dia para ser bênção, canal de bênção para outras pessoas, canal de bênção para quem caminha com você, canal de bênção para quem atravessa na rua e te dá um sorriso, e que você possa retribuir esse sorriso. Aleluia. Quero falar com você hoje. Muitas pessoas com as quais eu tenho conversado têm desistido dos seus sonhos, têm desistido dos processos de Deus. Tá muito difícil, pastor, eu não estou conseguindo, eu estou muito triste, eu estou muito abalado, o meu casamento está passando por crises, eu estou em crise, né? E uma pessoa em crise, ela é tendenciosa a desistir dos seus projetos, inclusive aqueles mais antigos que ela tem no coração. E à medida em que as pessoas vão falando com ela e vão passando algum tipo de informação negativa, ainda mais ela fica triste, ainda mais ela fica vulnerável, pensando em desistir, que não está alcançando seus objetivos, que Deus esqueceu dela, que ninguém gosta dela, e vai se frustrando, e vai ficando deprimido, e vai se angustiando. E aí tem um pastor que eu de vez em quando eu leio algumas coisas dele, né? E ele escreveu um negócio bem legal. Eu vou ler para você antes de ler o texto bíblico, para que você se motive e não desista na realização dos seus projetos e dos seus sonhos pessoais. Porque isso alegra o coração de Deus quando você vai adiante. Nós temos falado muito nisso nesses últimos dias no nosso devocional, de não desistir. Olha, os dias são maus. Os dias têm sido difíceis, não é só para você não, para mim também. Pessoas que não acreditam na gente, pessoas que estão com a gente todo dia, mas não nos conhecem, porque não acreditam naquilo que estão vendo, não acreditam naquilo que nós falamos. E ao invés de melhorar, eles vão ficando pior. E isso não só entristece a eles, eles vão ficando doentes, enfermos, mas nós também adoecemos, porque vemos que as pessoas não acreditam em nós. Então, esse processo nós temos que buscar a Deus, buscar a sua palavra, nos achegar a palavras que nos levem a prosseguir. Eu estava falando ontem no aconselhamento pastoral com uma jovem e eu dizia para ela: olha, o inimigo perdeu a sua vida, você é preciosa. Você é preciosa para Deus e você também é importante para Ele, porque Ele quer destruir os teus sonhos, os teus projetos, mas aí vem Deus, que hoje é o teu escudo, e te guarda e te protege, libera a bênção sobre ti, e aí o inimigo fica frustrado, e aí ele tenta investir contra a tua vida. Mas a palavra do nosso Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas julgam muito o que falamos, o que fazemos, porque elas acreditam que o que elas estão pensando, o que elas estão falando, o que elas estão sonhando é única e exclusivamente a certeza que se tem na vida. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele trabalha na tua vida diferente de que trabalha na minha. Ele faz coisas inusitadas na sua vida, mas também faz na minha. Ele fala contigo, mas também fala comigo. Ele faz aquilo que lhe agrada na sua vida e faz aquilo que lhe agrada na minha vida. O nosso Deus é um Deus pessoal. Eu estou falando no sentido de agradar o coração de Deus e não o nosso. Agradar ao coração de Deus. Ele faz porque já está nos planos dele aquilo que ele fez, que ele projetou para a tua vida. E se aquilo pelo qual você está orando, você está pedindo, está alinhado à vontade de Deus, vai acontecer. E se não estiver alinhado, ele vai dizer: não, minha filha, isso aí não é bom para você, eu vou tirar. E vai ser bom do mesmo jeito o trajeto que você vai fazer. Porque tudo passa, até a dor da perca de um sonho que não era de Deus para a sua vida.
que ia te fazer mal, esse era o seu sonho, mas ia te fazer mal, ia te afastar de Deus, ia fazer você perder seu marido, ia causar uma consequência em várias áreas da tua vida, e Deus foi lá e tirou. Então isso é bom. Ele não tira nada que é bom para você, ele tira aquilo que vai trazer angústia, ele tira aquilo que vai trazer dor. Bom dia, Andréia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, você que está entrando aí nas redes sociais. Que Deus abençoe vocês. E aí Deus, ele não tira aquilo que é bom. Nós estamos falando das dificuldades da vida, que eu ainda nem li o versículo, mas antes eu vou ler um texto que eu gostei demais, que eu li hoje de manhãzinha na internet, para que você não desista. Não desista dos sonhos e do projeto que Deus colocou na tua vida, porque o projeto de Deus é aquilo que vale a pena você empreender e esforço. A gente empreende esforço com coisas fúteis e banais e esquece que o essencial é aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Eu estava no aniversário da igreja Comunidade Cristã Levitas e o jovem pregou num texto que eu gosto muito. João 5,17. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu estou trabalhando. Trabalhando na criação. Deus criou, né? Ele trabalhou. Ele projetou. É Deus que projeta tudo que nós temos. O visível e o invisível. Aquilo que você não vê. Domingo, na nossa igreja, Graça e Vida, a irmã falou que Deus não tem opositor. E não tem mesmo, não. Porque aquilo que ele disse assim, vai acabar hoje. É papum, acabou. Acabou. Ele é o Senhor. Nós não entendemos o que é o senhorio de Deus. Ser Senhor na vida de alguém é quando nós estamos submetidos a essa autoridade. Os nossos pais, que nós chamamos de Senhor e Senhora, mamãe e papai, eles são senhores porque eles têm poder de decisão. Vocês estão entendendo? Não são os filhos que dizem para onde vão, são os pais. Você não vai, você não pode, você não é bom para você. Assim Deus, para você entender o que é ser senhorio da vida de alguém. E quando essa palavra diz eu também estou trabalhando, é para nos aperfeiçoar, para que a gente não caia nos abismos que o inimigo e as circunstâncias que nós criamos, nós trazemos as circunstâncias para as nossas vidas. Quantas coisas as quais eu como hoje que eu plantei antes, coisas boas e coisas ruins, coisas doces e coisas amargas. E aí eu quero fazer uma comparação até dos alimentos. Você come coisas que são azedas, mas que você precisa comer, que foram plantadas. Sucos azedos, frutas amargas, faz parte do processo. E tem fruta que é doce, que você diz assim, ai que mel, ai que laranja doce, vou chupar ela até o fim. E quando a laranja é azeda, a mesma fruta, doce e azeda, tu tá entendendo? São de árvores diferentes. Uma árvore produziu fruto bom e a outra produziu fruto mau, bem na nossa lata. E Jesus continua trabalhando para nos aperfeiçoar. Aleluia. Deus trabalha em nosso favor. Isaías 64 diz, porque desde o começo do mundo, esse é o texto. Desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Trabalha em favor dos que nele esperam. Você tem que esperar na pessoa certa, meu bem. Você tem que esperar em Deus. Se você esperar em mim, você pode se frustrar, se decepcionar. Eu tenho defeitos. Eu posso não estar à altura da sua expectativa com relação à minha pessoa. Eu tenho aprendido isso nesses dias. Não crie expectativa em cima de homens. Crie expectativa em cima de Deus. E se você escolher caminhar com alguém, saiba que em algum momento da caminhada ela pode te decepcionar. E estejamos prontos para prosseguir ao lado dessa pessoa, amando do mesmo jeito e vivendo esse amor, essa amizade, esse namoro, esse matrimônio, como se fôssemos enamorados, como se fosse o início de tudo.
Minha mãe dizia que todo início são flores. Isso, essa maturidade, esse amadurecimento, é o Espírito de Deus que traz para mim e para você. Deus trabalha pelo seu povo. Você já pensou nisso? Porque nós não temos condição, nós não temos maturidade nem sabedoria como Deus. E aí, na maioria das vezes, nós escolhemos errado, nós fazemos errado, nós criticamos quem não é para criticar, nós falamos que não, bichinho danado, né? Para falar aquilo que não é para falar. E a nossa mente trabalha contra nós. Ela projeta coisas de acordo com o que vê, com o que ouve, com o que sente, com os cheiros, com as fisionomias que a mente faz a leitura. Nós olhamos e a mente faz uma leitura. E nós temos que ter discernimento para não fazermos errado, não tomarmos. Essa semana eu tenho falado muito de decisão, ontem eu falei sobre como tomar decisões. Porque nesses dias nós vamos precisar tomar decisões. Nesses dias o povo de Deus vai precisar escolher de que lado estar. Nesses dias o povo de Deus vai ter que dizer se ama a Deus ou não. Nesses dias de hoje nós temos visto igrejas e homens de Deus que eram homens de Deus sendo pervertidos pelos pensamentos do mundo, escolhendo a mão lateral do mundo e esquecendo do que Jesus falou. Estamos deixando as raízes do evangelho legítimo e genuíno com medo do que podem fazer conosco. Nada podem fazer conosco, porque o Senhor já nos resgatou e nós vamos para a glória. E vai chegar o momento do arrebatamento, igreja do Senhor, e o Senhor continua trabalhando em nosso favor, não esqueçam disso. Deus trabalha pelo seu povo, o soberano criador de todo o universo, trabalhando por mortais como nós. É exatamente isso que nós entendemos na palavra de Deus. O Supremo Deus Todo-Poderoso, ele se importa comigo e com você. Que coisa mais tremenda para eu te falar nessa manhã. E aí o texto do reverendo, do pastor, ele diz assim no texto dele, para a gente arrematar aqui o nosso devocional. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desistindo de tudo, dos seus sonhos, dos casamentos difíceis, das faculdades, do trabalho e até mesmo da fé. E talvez seja o seu momento no qual você está passando tantas lutas e com isso pensa em largar tudo de mão, muitas vezes dá fim à sua própria vida. Não pense que eu também, como pastor, não tenho as minhas dificuldades, não tenha as minhas decepções, e são tantas as pendências nas coisas que eu não consigo realizar, tantos sonhos que não se cumpriram com o meu desânimo e com a minha vontade de parar, eu atraso o projeto de Deus, não só para a minha vida, como para a vida dos que me cercam. Porém, o que eu e você precisamos saber é que mesmo que nós cheguemos a desistir dos planos de Deus, Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos da sua presença, Deus nunca abre mão da nossa vida. Eu gosto muito de olhar para a vida de Pedro, eu também. Ele gosta e eu também. Pedro era aquele cara que chegava e dizia para onde era que ele ia e o que era que ele queria com Jesus. Não é à toa que é Pedro, sobre esta pedra chamada Jesus, tu, Pedrão, edificarás a minha igreja. Vamos voltar para o texto. Este homem errou muitas vezes, mas Jesus não desistiu de amá-lo. Forte, né? E por conta disso, Pedro se levantou como exemplo de um homem que ama a Deus e é fiel a Ele. Por isso, sempre quando eu fico desanimado, eu busco dizer palavras de afirmação, biblioterapia, purinha, no texto desse pastor. Eu não vou desistir agora porque eu sei que sou a prova viva do amor de Deus e incomodo o inferno com a minha decisão de segui-lo.
Eu não era ninguém, não tinha valor, estava preso no pecado, mas Jesus, com o seu amor, me encontra e me liberta e me torna pastor de almas. E hoje, se eu estou com problemas, eu sei que eles irão passar, porque Deus é quem dirige a minha vida e nada é impossível para Ele, porque me tirou do mais profundo lamaçal. Que você possa também pensar assim e não desistir de seguir a esse Jesus tão maravilhoso. Muitas vezes as coisas que nós pensamos não são as coisas que nós queremos viver. Nós pensamos coisas ruins que nos tiram da luz. E ontem, nossa conversa e no nosso aconselhamento pastoral, uma irmã me acompanhava, uma irmã querida, e nós dizíamos que não se pode desistir dos sonhos, dos projetos e das coisas que estão diante de nós. Mas como nós estamos dentro do problema, nós não enxergamos o que Deus está planejando para que a gente salve aquelas pessoas que estão em volta, para que a gente pregue a palavra. Quando eu digo a gente salve, é no sentido de trabalhar para Deus. Ele está trabalhando por nós e nós trabalhamos para a obra dele. Nós somos trabalhadores, nós fomos comissionados a vir fazer a vontade dele na sua obra. Isso é grandioso, isso é excelente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Que nós possamos avançar em direção ao plano de Deus para as nossas vidas. Vou ficando por aqui, terminando o nosso devocional de hoje. Partiu para o trabalho, tomar meu cafezinho e compartilhar com vocês de segunda a sexta palavras que Deus tem ministrado ao meu coração. E vocês não têm noção como nesses dias, na ausência do pastor Ricardo aqui, mas ele lá na obra, e nós aqui em Fortaleza continuamos a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazermos na Igreja Graça e Vida. Pastor Ricardo lá no campo missionário, pregando a palavra de Deus, aleluia, e nós aqui fazendo aquilo que Jesus quer que nós façamos. Chegou agora, hein, dia? Cheiro grande. Olha, eu estou terminando o devocional, mas você volte a fita e assista o devocional, que eu vou agora mesmo colocar aí na rede social. E você vai multiplicar, porque Jesus é bom. Eita, Deus da glória. Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja cheio e pleno. E às 19 horas hoje, ensino na Igreja Graça e Vida, Rua Professor Carvalho, 3001, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará. Volta aí a fita e assista o devocional de hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te dê a paz que excede todo entendimento. Olha aí, eles precisam saber, mas vocês precisam falar. Deus te abençoe. Amém.